1 Samuel 15, 22, é o versículo que eu vou tratar. Eu quero aquela porta fechada. Amém? 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Vou repetir para você entender. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Pai, em nome de Jesus, fala conosco e ensina-nos grandes verdades. Aliás, uma grande verdade nesse texto, que ela se torne a verdade de nossas vidas, porque a tua palavra diz que quando conhecemos a verdade, somos livres, somos libertos e passamos a andar segundo a tua verdade. Que cada um aqui receba essa palavra no teu espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos contextualizar aqui. Amém? Todos sabem que Samuel foi levado por Deus à casa de Jessé para escolher um rei, e acabou escolhendo, por vontade de Deus, Davi. Só que antes disso, houve um rei em Israel chamado Saul. E Saul foi um rei que teve a mesma oportunidade que Davi, mas desprezou a oportunidade, mas deu brecha na sua vida. Então, irmãos, eu quero perguntar para você: Deus tem te dado oportunidades? Então não despreze a oportunidade que Deus te dá. Porque quando Deus te dá uma oportunidade, Ele está confiando em você. Ele está confiando a você aquilo que Ele colocou em suas mãos. Contextualizando, Deus deu uma ordem para Saul. Infelizmente não veio no texto aqui, mas eu vou resumir para você. Em 1 Samuel 15, do 1 ao 3, o Senhor diz para Saul assim: vá até Amaleque. Amaleque era o rei dos amalequitas. Amém? Um povo maldito, irmãos. Leia a Bíblia, você vai ver como os amalequitas eram malditos. Era um povo muito ruim, um povo que saqueava, um povo que oprimia, um povo que ia de cidade em cidade fazendo as pessoas darem tudo o que elas tinham, porque eles eram bélicos, andavam armados. Na época, o povo de Deus, para quem estuda a palavra sabe, era um povo da agricultura, era um povo do plantio, não era um povo de guerra, ainda. Por isso quis um rei para defendê-los do povo inimigo. Saul foi levantado para ir contra os amalequitas, a primeira vez que Israel iria atacar um povo, ao invés de ser atacado. E Deus é uma ordem: você vai matar homem, mulher, até crianças, animais, tudo. Você não vai deixar pedra sobre pedra lá dos amalequitas, porque senão eles voltarão e destruirão vocês. Deus deu tudo direitinho. O que Saul fez? Você vai ver aqui. Totalmente contrário. Quando Deus te der uma orientação, siga a orientação. Eu não percebi quem abriu o culto, mas eu ouvi lá de cima, foi o Narciso. Eu ouvi lá de cima ele dizendo assim, que quando Deus constitui um líder, você precisa ouvir o seu líder. Você precisa, porque a palavra de Deus vai passar por ele primeiro. Por isso é o líder. Mesma coisa o filho, passa pelo pai. Mesma coisa o funcionário, passa pelo chefe. A orientação sempre vem de cima para baixo. Isso não é ofensa, porque todos nós temos alguém que está acima de nós em alguma área, e essa pessoa é uma autoridade constituída por Deus. E por que eu estou falando? Porque Deus é autoridade para Samuel falar no nome dele. Samuel falou, Saul não obedeceu. Vamos ver? Olha o que diz em 1 Samuel 15, 7 e 8. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sura. Até aqui tudo certo, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam quem? Agag, eu falei que era Amaleque, Amaleque era o lugar, tá? Agag era o rei dos amalequitas. E o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. O que foi que Deus mandou ele fazer? Destrói tudo. O que foi que Saul fez? Não destruiu. Animais, gado, porque era bom para ele.
Amém? Então, quando Deus mandar para você destruir, destrua, constrói, construa, fique parado, fique, corra, corra, voe, voe, rasteje, rasteje. É tempo de você passar a obedecer a palavra de Deus, porque a orientação de Deus é uma. Quando eu repreendo alguém, irmãos, você que nunca foi repreendido por mim, amém, já aprenda. Eu dou uma direção, e se a pessoa ela não obedece, ela fica meses fazendo a coisa errada, depois ela volta para conversar comigo. E quando ela volta, ela acha que eu vou dar para ela uma outra orientação. Eu vou dar a mesma orientação que eu dei lá atrás, que ela não obedeceu. Porque se ela tivesse obedecido lá atrás, ela não estaria conversando comigo agora. Então, irmãos, eu quero que você entenda da seguinte forma. Se Deus mandar você fazer algo, mesmo que desagrade a todos, faça o que Deus te mandou. Siga o que a palavra fala. Não vá atrás de conselhos de ímpio. Não se assente na roda dos escarnecedores. Não dê à tua família os segredos da tua família para um Zé Mané qualquer. Tem gente que conta a vida para todo mundo. Todo mundo sabe o que acontece na sua casa. Eu vou limpar a baba santa que eu dei no microfone aqui, tá? Todo mundo sabe como o seu marido é em casa, porque você conta para todo mundo. Pois eu te digo uma coisa, você que quer restauração do teu casamento, da tua família, dos teus negócios, do teu ministério, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, ao Deus do secreto, que vê tudo, e Ele em secreto te recompensará. Pare de divulgar a sua vida, as tuas coisas e as suas frustrações. Ah, sabe por que eu não quero mais trabalhar lá? Sabe o que eu acho engraçado? Todo mundo que sai de uma empresa, a empresa não presta, nunca é você. É muito engraçado isso. Os funcionários eram ruins para o chefe. Quem sai do nosso ministério vai para o inferno de tobogã? O que será que passa pelas nossas cabeças? Que nos achamos os donos da verdade. Esse texto nos diz que se nós não obedecermos ao Senhor, em tudo já estamos errados. A palavra do Senhor diz que se o homem guardar toda a lei, mas tropeçar num só ponto, se torna culpado de toda ela. Tem alguém aqui sem pecados? Pegue a primeira pedra e atire em mim, que eu deixo. Tem alguém? Tem uns aí que a mão está coçando. Amém? O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que nós precisamos obedecer a palavra, obedecer às ordens, por mais simples que elas sejam, por mais difíceis de entender que elas sejam. Ora, irmãos, um homem pede um machado, pede oração para o profeta. Irmãos, o machado é pesado. Imagina naquela época que era de ferro maciço. Afundou no rio. Ele pediu orientação. O que ele pensou? Que eles iam ligar para os bombeiros e lá descer lá, os bombeiros da época lá e pegar o machado? Os mergulhadores de Israel? O que foi que ele fez? Diz a palavra que ele pegou um galho, o machado estava lá, ele jogou do outro lado. Quando ele jogou aqui, o machado apareceu lá. Tinha morte na panela, o que eu faço? Jogo fora, me dá dinheiro para comprar comida? Não. Põe um cadinho de farinha. Colocou um cadinho de farinha, a comida ficou boa. Quem não gosta, olha lá. Quem não gosta de farinha, né? Amém? Colocou farinha, a comida ficou boa. As orientações de Deus nunca são as que nós esperamos. Samuel não entendeu isso, ou Saul, perdão, não entendeu isso. Ele quis fazer do jeito dele, ele viu, esse animal aqui é gordinho, essa vaca dá leite, eu vou levar para nós. Levou tudo. Foi isso que ele fez. Todo desobediente às ordens de Deus, uma hora ou outra recebe a visitinha do profeta. Não pense você que Deus vai deixar você desobedecendo e fazendo, e pecando, e repecando, e fazendo as coisas erradas, e Ele não vai te visitar, não, Ele não vai mandar uma palavra para pegar você, para quebrar suas pernas, porque é isso que Deus vai fazer. Você sabia que o pastor que é bom, ele dá alimento às ovelhas, ele busca a que se perdeu, mas diz que quando ela começa a sair do caminho, antes dela se perder, ele pega o cajado e bate nas pernas dela para quebrar, coloca ela nos ombros e fala, para lá você não vai. Isso é pastor. Eu tenho uma surpresa, eu sou o seu pastor. E eu tenho um cajadinho, irmão, que é duro, viu? Por isso que às vezes a gente tem que pegar duro com você. Porque aqui foi pego de uma forma muito forte. Ele desobedeceu a ponto de perder o seu reino. Deus olhou para Samuel e falou, até quando você terá pena de Saul? Não dá mais. Ele não serve mais para mim, porque ele não obedece a minha palavra.
Amém? Está dando para entender? Estão assustados? Se eu marcar uma visitinha na sua casa, quando eu chegar, você já pergunta, é de paz a sua vinda? Amém? Porque alguma coisa pode acontecer. Ó, 1 Samuel 15, 13 e 14. Veio, pois, Samuel a Saul, e esse lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel, que balido, pois, é esse de ovelhas nos meus ouvidos? E o mugido de bois que eu estou ouvindo? Respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois. Olha que a desculpa, para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul, perdão, espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul, fala. Prosseguiu Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Eu escrevi aqui, Deus não quer suas desculpas, e sim a sua obediência. Deus falou, vai lá e fala com ele, falou, ó Saul, e aí, como é que está aí? Você fez o que Deus mandou? Claro! Fiz igualzinho o Senhor mandou. Ah, é? Por que eu estou ouvindo ovelha, boi aqui dentro? De onde vieram? Não, sabe o que é? Nós pegamos a melhor parte, tudo que tinha de gado bom, de coisa boa, e trouxemos para sacrificar ao Senhor. A gente pensa que engana quem, irmãos? Deus não se deixa enganar e nem se escarnecer. O que o homem planta, ele colhe. Saul quis enganar Deus, e tem muitos de nós, eu, você, que queremos enganar Deus. Falamos uma coisa e fazemos outra. Nos comprometemos com o altar e desprezamos. Nos comprometemos em cuidar de pessoas e a deixamos largada nos cantos. Depois que a pessoa se desvia, ai, nossa, bispo, cadê o irmão? Eu que tinha que te perguntar porque ele é o seu discípulo. Eu acho que é tempo de nós nos levantarmos e obedecermos. Se Deus deu essa palavra, irmãos, em nome de Jesus, essa palavra era para ser doce. Quando eu cheguei aqui na igreja e fui lá para cima, não sei por que eu fui orar. Irmãos, eu ia fazer várias piadinhas. Ia ser bem engraçada. Mas sabe o que Deus falou? Bate. Bate porque precisa. Bate porque muitos estão levando no automático. Muitos estão levando no bater o cartão. Muitos vêm à igreja obrigados. Pais, não obriguem seus filhos a vir à igreja. Ensine eles. Se você for um bom pai, se você for uma boa mãe, os seus filhos vão querer estar dentro da igreja. Às vezes eles virão e você vai ficar em casa dormindo. Sabia disso? Ensina no caminho que deve andar. Às vezes é preciso você dar uma bronca. Ah, te vi que o bicho falou, né? Não é para obrigar, então eu vou ficar esse mês inteiro em casa. Tá bom, não distorce o que eu falei, não. Não foi o que eu falei para você. O seu filho tem que ter prazer. Tem pai que coloca os filhos de castigo de não vir à igreja. De não participar de dança. Eu descobri esses dias aí que tem um pai que fala para a filha, você não vai participar da dança. Pecador e sem vergonha. Que faz da palavra de Deus a sua, como é que é? Muleta. Não tem autoridade sobre os filhos e usa a palavra de Deus distorcida. Eu nunca vou chegar para o meu filho e minha filha falar, Deus vai te castigar. É mentira. Porque senão a gente já tinha sido castigado faz tempo. Deus nunca vai castigar. Ele quer que você discipline os seus filhos. Ele quer que você tome as rédeas da sua família. É tempo de nós acordarmos. Deus não quer suas desculpas. Ele quer a sua e a minha obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Só que as pessoas pegam esse texto e dizem assim, tá vendo? Deus não gosta de sacrifício. Deus não gosta de holocausto. Não, não é isso que ele falou. Ele falou, tem Deus tanto prazer em holocausto e sacrifício do que obedeçam a tua palavra? Irmão, se Deus não gostasse de sacrifício, as duas maiores armas do cristão não seriam coisas que matam o nosso corpo. Vigília, que você fica morrendo de sono, e jejum, que você fica morrendo de fome.
Deus ama quando você vence a tua carne, quando você se sacrifica, quando você sai do trabalho, nem tomou banho e nem comeu e vem para a igreja cantar, tocar, ministrar, ficar na portaria. Só que é verdade, só que isso não faz de você um mártir, faz de você apenas alguém que cumpre a palavra. Jesus pregava a palavra, todo mundo ia comer. Para onde que Jesus ia, irmãos? Para o monte orar. Eu não estou falando que é para você deixar de comer. Eu não estou falando para você deixar de dormir. Eu estou falando para você entender que é melhor obedecer do que sacrificar. Sabe o que Deus está falando? O seu dízimo é da hora. Tapa a boca do devorador na tua vida. É dele. Legal. Ofertar é maravilhoso, porque é amor. Quanto mais você oferta, mais você colhe diante do Senhor. Participar de desafios, fazer votos com Deus, lavar banheiro de igreja, cumprir escala, tudo isso é muito bom. Mas se não houver obediência, não vale de nada. Olha aqui. Então Samuel disse que Deus não tem prazer mais nos sacrifícios? Não. Ele disse que Deus tem mais prazer na obediência do que em sacrifícios de tolos. Amém, irmãos? Amém. Charles Haddon Spurgeon, você conhece o Spurgeon, disse: quantos ataviam seus templos e ornam, ou seja, enfeitam seus sacerdotes, mas recusam-se a obedecer à palavra do Senhor. Muitos fazem isso. Igrejas lindas, maravilhosas, suntuosas. Irmãos, eu gosto de coisa bonita. Eu quero que a nossa igreja seja cada vez mais bonita e vai chegar. Quero pôr um piso aqui, quero mudar o som, quero arrumar as salas, deixá-las mais bonitas, à frente da igreja, porque aqui a gente sofre com esses pichadores. Já pintamos a igreja diversas vezes, desistimos de pintar por fora até ver o que a gente vai fazer. Eu gosto disso, mas muito mais importante do que essa casa estar limpa é essa daqui estar. E tem muitos que estão voltando para trás e não estão percebendo. Muitos estão dando brechas na sua vida e não estão percebendo. Não é estar na igreja. Você vê esse post, é um jargão, mas é a verdade, é ser. E ser é mais difícil, porque a gente sempre acha que a gente é mais igreja que o outro. E igreja é uma só. Aí que está o engano. Olha para o teu irmão e fala assim: você não é mais crente que eu não, Zé. Na verdade, você peca bastante também. Fala para ele. Nossa, vocês não vão falar? Olha para o teu irmão, e daí? Olha com a máscara para o seu irmão e fala. Qual é o problema de falar em cima da máscara? Fale para ele: você não é mais pecador que eu, não. Amém? Irmãos, para de usar essa desculpinha de máscara. Deus não quer essa desculpa e eu também não. Que eu fico aí embaixo com máscara, participo da palavra, eu canto os louvores com máscara alto, se moscar fica mais alto que os levitas. Eu faço isso. O que é isso agora, essa desculpa? Ah, não, estou de máscara, e não vai louvar o Senhor porque você está de máscara. Misericórdia. Amém? Se eu falar, eu acabei de falar aqui que você veio do serviço, é uma grande bênção, todo mundo gritou. Aí na hora de falar assim, eu sou um pecador, não, vai babar na máscara. Em nome de Jesus, irmão. Vamos lá. O que comemoramos aqui no Brasil no dia 7/9? Que frase ficou marcada? Independência do Brasil. E qual foi a frase? Está ali agora. Independência ou? Claro, irmãos, que quem estuda sabe que há várias controvérsias. Mas vamos pegar aqui a frase conhecida. O que essa frase quer dizer? Nós vamos lutar pela independência ou vamos morrer lutando? Ou ficamos livres ou morremos. A independência de Deus, na verdade, te leva à morte. Quando você fica independente de Deus é que você morre. No reino espiritual é diferente. Quanto mais dependente, mais você vive. Quanto mais independente, você está caminhando para o sepulcro. Então quero que você pergunte para o irmão que está do seu lado de verdade: você depende mesmo de Deus? Saul buscava sempre ser independente de Deus. Ele fazia o contrário. Eu até peguei o exemplo, escrevi ali: quero ser como uma criança, que eu não lembrava o nome da música, é Abraça-me, né? Lembra dessa música? Quero ser como criança, te amar pelo que és. Voltar aonde? Voltar à inocência. E agora o que mesmo? E acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pelo quê? Pela vontade de crescer. Eu quero crescer. Aí eu me torno o quê?
torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Quanto mais independente, menos eu creio. Quanto mais independente, mais longe eu fico do Senhor. Eu poderia brincar aqui com os São Paulinos que independente não é de Deus nunca, certo? Eu tenho brincadeira para todos, inclusive eu não posso nem brincar com o meu time, é o melhor do campeonato, certo? Jesus amado. Vai, não dá para recomeçar, rebobinar a fita? Mas você está muito longe de Deus, na tua casa, no seu trabalho. Bispo, por que eu não sou promovido? O ímpio é. Será que o ímpio está mais próximo de Deus? Porque isso acontece. Irmão, sabe qual é um dos maiores segredos do Bill Gates? Quem sabe? 30% de tudo que ele arrecada, ele dá. Você sabia disso? Ah, mas ele começou a história. Eu não quero saber da história, eu quero saber o segredo. Porque a Bíblia diz que ser dizimista não é só para o cristão, é para o ímpio também. É um segredo. E você precisa aprender que quanto mais você for dependente de Deus, mais livre, mais feliz, mais próspero, mais abençoado você será. Amém? Nesse caso, independência é morte. Eu coloquei, depender de Deus é obedecer. Isso dá prazer para Deus. Deus tem prazer naquele que obedece. Por isso que obedecer é melhor do que sacrificar. Mas sacrificar com obediência é bem melhor. Você está entendendo? Então a verdade desse texto é essa, que eu posso oferecer a Deus coisas que me custem sim. Lembra de Davi? Eu vou falar aqui, recenseou o povo. Quando Deus não mandou, como foi que Deus tirou a praga do povo? Quem lembra? Ele teve que comprar um campo que lhe custasse, o campo de Araúna. Teve que pagar o preço. Olhe para o teu irmão e fale assim, tem coisas na sua vida que você tem que pagar o preço, porque você foi um manezão que não obedeceu a palavra de Deus. Agora tome, fala para ele. Eu vou te dar alguns exemplos rapidamente aqui. Hoje eu estou rápido, hein? Caim. Você conhece a história de Caim? Vamos lá no final. Gênesis 4, do 6 em diante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante, magoou? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado, jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Irmãos, Caim levou uma oferta maravilhosa. Eu gosto de frutas. Quem gosta de frutas? Eu gosto. Gosto de legumes. Verduras eu gosto menos, mas também tem que comer, por causa do meu físico, da minha saúde. Mas fruta, na nossa casa, tiver fruta, dependendo dela, acaba no mesmo dia. Por exemplo, eu, o Rafael e a Mariana somos apaixonados por banana. Então a bispa vai lá e compra caixas de banana, põe lá, acaba rapidinho. Quem aqui é assim na sua casa? Só que a Mariana gosta muito de outras frutas. O Rafael também. O Rafael gosta daquela goiaba. Eles são apaixonados. Quem não gosta de goiaba? Pessoas doentes. Goiaba é muito bom, né? E eles comem. A Isabela detesta banana, mas ama ameixa, por exemplo. O que eu estou querendo dizer? Deus sabe o que vai fazer bem para você. Deus sabe o que você gosta. Vai chegar uma hora que Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Mas como é que está escrito lá? Agrada-te do Senhor. Tenha agrado das leis de Deus. Agrada-te em satisfazê-lo. Aí Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Quantas vezes você teve que comer uma coisa que você não gosta? Quem já ficou anêmico sabe que teve que comer fígado de boi. Quem aqui teve que comer e não gostava? Levanta aí, tem alguém? Olha lá. Eu amo fígado de boi. Mas tem pessoas que não gostam. O que eu não gosto é churrasco com aquele negócio de coração. O que é aquele negócio, velho? Ah, mano. Quem gosta de coração aí? Irmão, você está explicando muitas coisas aqui. Muitas coisas, né? Eu não gosto. Eu gosto de carne, irmão. Eu gosto de picanha, irmão. Eu gosto de coisa boa. Eu gosto de carninha bem feita, bem temperadinha. Mas para chegar no privilégio de ter aquilo que você gosta, você precisa comer o seu fígado de boi e o teu coração. Você entendeu o que eu estou falando? Você vai ter que fazer coisas que você talvez não goste. Por exemplo, vamos pegar aqui alguém. Vamos pegar o Marcelão, vai, que eu nunca pego o Marcelo.
Thrasher, o Thrasher aí. Vou pegar o Marcelo. Marcelo, bispo, eu quero trabalhar na obra. Beleza. Você vai trocar fralda de criança no departamento infantil. Foi o meu primeiro ministério na igreja. Você entendeu? Às vezes você tem que fazer coisas que você não quer fazer para alcançar aquilo que Deus tem para você. Obedeça, é melhor do que sacrificar. Caim não aprendeu. Caim procedeu mal. Levou uma oferta muito boa. Mas posso falar uma coisa que vai te surpreender? Deus não está nem aí para a nossa oferta se o nosso proceder for ruim. Deus só se agrada da nossa oferta quando nós obedecemos a palavra. Quando nós fazemos isso com o coração aberto, com a mente aberta. As leis de Deus. Nós estamos fugindo das leis de Deus, irmãos. As igrejas hoje estão permissivas. E se nós marcarmos toca, nós também somos permissivos. Deixamos as coisas acontecerem como se elas não tivessem valor. Segundo exemplo, Abrão, não Abraão. Abrão, ele ainda não era pai de nações. Olha a promessa que Deus fez. Eu acho que essa promessa aqui, todo mundo aqui queria ouvir, quer ver? Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, essa aqui eu gosto, da tua parentela, e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus estava prometendo dar uma terra para ele. Quem queria ouvir isso aqui de Deus? Ah, é? Então vamos lá, Gênesis 12, 4. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, certo? Até aqui está tudo certo. E Ló foi com ele. Deus mandou ele levar alguém? Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Só foi pai com 100. Porque desobedeceu. Deus falou para ele ir. Ele, a sua mulher, os seus filhos, o seu gado, o seu empregado. Ele levou Ló com os empregados dele, com uma galera. O que aconteceu no meio do caminho? Treta. Os pastores de um brigaram com os pastores de outro. Foi uma confusão. Aí Abraão percebeu e falou, tá bom, vamos parar aqui. Erga os olhos. Se você falar que vai para lá, eu vou para lá. E vice-versa. Claro que Ló escolheu primeiro. Eu escolhi primeiro? Olha as Campinas. Que coisa linda ali. Eu vou para aquele monte de graminha gostosa ali. Você vai para o deserto, tá bom? Abraão, homem de Deus? Tá bom. Ali, ele finalmente iria cumprir o que Deus mandou. Porque a pessoa acha, eu vou obedecer 99% da palavra. Não é suficiente. Vai ter treta no meio do caminho. Você precisa obedecer ela toda. Toda. Leia a palavra de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer as leis de Deus. Você precisa conhecer aquilo que Deus tem para a tua casa, para o teu casamento, para o teu ministério, para as tuas finanças. Você não pode ficar dependendo de um bispo. Não pode. Você tem que vir, se submeter à palavra de Deus, honrar sim os seus líderes, glória a Deus, eu sempre fiz isso, mas você precisa ter uma história com Deus, de saber exatamente que caminho tomar, porque Ele vai te mostrar, Ele quer, tudo que você precisa está na palavra de Deus, mas o problema é que você não abre o livro para ler. E não vem com essa que você abre e que você não abre. Porque eu posso perguntar a qualquer personagem bíblico aqui, dos mais distintos, dos que não estão na mídia gospel, e você tem a dificuldade de saber quem é. Deu para entender? Ah, tá, pensei que eu estava num velório. Abraão era um bom homem? Era. Caim era mau. Irmãos, eu quero deixar uma coisa clara. Qualquer um que chama o seu irmão para passear e mata o seu irmão, é ruim. Não é bom. Aí, bispo, mas é uma criatura de Deus. Isso, tem criaturas de Deus que vão para o céu e outras que vão para o inferno. É o que está escrito na Bíblia. Quem aqui conhece gente ruim, que é ruim? Ruim, de verdade. Não, levanta a mão assim para ver, ó. Certo? Então, explicado? Caim era ruim. E ainda tinha um proceder ruim. Só ofertou bem, achou que podia comprar Deus. Deus não está à venda. Na verdade, Ele já pagou o preço para nós. Nós cantamos aqui, eu nunca saberei o preço, não é? Você não vai saber, eu não vou saber, foi um preço de cruz. Abraão era uma boa pessoa, gente. Ele queria que Ló, seu sobrinho, vivesse o que ele estava vivendo. Às vezes você quer fazer isso. Vem com o papai, vamos fazer isso. Não é para o teu filho, é para você. Tem coisas que não é para o seu amiguinho de ministério, não. Agora que eu sou líder, eu vou pôr você. Não. Você vai pagar o preço como todo mundo.
O preço que foi pago por todo mundo. Nós precisamos parar de sermos, como é que fala aquele que agrada a todo mundo, gente? Meu Deus, esqueci agora. Não, tem um nome. Mas esqueci agora, a palavra me fugiu. Precisamos parar com isso. De que, como é democracia, a pessoa é lá. Não lembro a palavra, irmão, deixa pra lá. Quer agradar os outros. Quer fazer média. Quer ser o politicamente correto. Ah, não, eu sou legalzinho. Todo mundo vai falar que eu sou legal. Irmão, se tem uma coisa que eu não quero na minha vida é ouvir que eu sou legal. Mas que eu sou homem de Deus. Para com isso, de querer ser o legalzinho. Claro, brinque, eu brinco bastante, quem me conhece sabe disso. Eu gosto de brincar, eu gosto de deixar o clima bom. Mas a hora de falar sério, meu irmão, segura. Você precisa falar aquilo que Deus mandar e não o que os outros querem ouvir. Tem muitos pastores que têm medo de perder as suas ovelhas. Tem medo de perder as pessoas. O medo de perder te tira a vontade de ganhar. Quem quer ganhar vidas, prega a palavra. A nossa igreja não precisa de inovação de tecnologia. Ela precisa da unção do Espírito Santo e da palavra de Deus. Amém? Terceiro, Davi. Lembra de Davi? Davi não era... Quem aqui queria ser um rei que nem Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Quem queria ser? Nossa, por que as pessoas não levantam a mão? Vocês não querem? Vocês não querem ser como Davi? Eu queria ser como Davi. A Bíblia diz que não teve nenhum rei segundo o coração de Deus como ele. Eu quero ser como Davi. Mas aquele pisou na bola, ó. 2 Samuel 11. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon, e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou... Mas ele não era rei mesmo. Ele não tinha que ter ido para a guerra. Não, ele quis ficar em casa. Ah não, hoje eu vou deixar os meninos comandar para mim. Uma tarde... Levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram, é Betseba, filha de Eliã. Presta atenção nisso, mulher de Urias. A mulher já era casada. Olha isso que aconteceu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. Agora olha o versículo 24, 1. Tornou a ira do Senhor acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi com eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Eu li 2 erros de Davi gravíssimos. Davi era um homem de Deus, segundo o coração dele. Abraão e Davi eram homem de Deus, Caim era mau. Eu quero falar para você que a palavra do Senhor se cumpre sobre os bons e sobre os maus. Não tem essa. Ai, mas eu atravesso a velhinha na rua. Você obedece a minha palavra? Ou você é o politicamente correto? O legalzão. Irmãos, vira e mexe. Os irmãos da igreja compartilham posts que não tem nada a ver com a visão da Bíblia. Eu entro no particular e falo, para de ser vacilão. Para de ir pela cabeça dos outros. Isso não é visão da palavra. Sabe por quê? Porque a sua salvação vai recair. O sangue vai ser requerido da minha mão e eu não vou querer o seu sangue na minha mão. Por falta de aviso não vai ser. Tem gente aí no nosso ministério, irmão, que não assiste um culto na internet. Não curte nada do ministério. Mas os irmãos que saíram da igreja e colocam um monte de baboseira, é os primeiros. Nossa, falou tudo. Nem leu o que está escrito. Sabe por quê? Politicamente corretos. Isso é perigoso. E não é porque o irmão saiu da igreja, é porque o irmão ainda está fora da palavra de Deus, está magoado, está chateado e vai falar groselha. Se alguém falar groselha, o máximo que eu posso fazer é colocar um leitinho, que eu gosto de groselha com leite. Eu não vou dar corda. Eu não dou corda para os meus amigos, para a minha família. Eu não dou corda. O Rafael uma vez, eu vou contar porque é bênção. Isso é para o crescimento dele. Chegou em casa e falou, não, porque eu vou dar um exemplo, tá? Não vou falar quem foi, mas o alemão, por exemplo, é pastor. Ah, porque o alemão falou assim comigo, pode parar. Que foi, pai? Ele não é o alemão, ele é o pastor alemão para você. Ele morde. É o pastor alemão. Você vai tratar ele com respeito, rapaz. Você está achando que eu passo a mão na cabeça dos meus filhos? Você acha que eu não vivo o que eu prego aqui?
Eu obedeço esse negócio aqui, filho. E às vezes é difícil. Às vezes você está louco para dar um safanão na orelha de uma, mas Deus fala, segura. Sim ou não? Às vezes eu quero gritar com a bispa. Lá em casa quem discute a relação sou eu, irmãos. Né, bispo? Às vezes fica, tá bom, amor, tá bom. E eu lá vou para cima, né? A pessoa quer fazer, eu também quero igual você. Às vezes eu quero tomar providência, mas não pode. Eu prefiro falar. Porque o poder que Deus me deu, a autoridade está na palavra. Obedeça, irmão. Filhos, obedeçam os pais. Obedece de verdade. Coisa que dói no meu coração quando vem alguém, ai bispo, não porque minha mãe, porque meu pai, não aguento mais, não sei o quê. Você está achando que eu falo o quê para o seu filho? Quem já me viu aqui, corrigindo, sabe como eu faço? Vai lá agora, pede perdão para o seu pai e para a sua mãe. Mas o meu pai está errado. A Bíblia está escrito, obedeça, honra o teu pai e tua mãe se o seu pai não for bêbado. Honra o teu pai e tua mãe se ele não for um canalha. Honra o teu pai e a tua mãe. Obedeça a palavra, irmãos. Para quando você tocar, cantar, ministrar, pregar, ensinar, pregar lá fora, tem efeito a palavra de Deus na vida das pessoas. Enfim, independência é morte. O pior de tudo é que Saul quis barganhar com Deus. Isso nunca vai funcionar, nunca vai dar certo. Não, Senhor, eu vou sacrificar o que Deus falou. Eu não quero o seu sacrifício. É isso que Samuel falou. Você acha que Deus se agrada mais do seu sacrifício do que se obedeça? Ele quis barganhar. Ele quis mudar o pecado dele. Não é tão grave assim. Uma mentirinha branca, bispo. Não, bispo, eu só falei mal de todos os líderes, de mais ninguém. Tudo, irmão, é filmado. Se há uma coisa, o pessoal fala, nossa, hoje parece o Big Brother na rua, tem câmera em todo lado. Pois o Espírito Santo de Deus te filma o dia inteiro, 24 horas, e como diz Aline Barros, ainda é muito pouco. Ele te filma. Ele sabe o que você falou, o que você pensou. Diz que antes que a palavra chegasse à nossa boca para ser dita, ele já sabe o que nós vamos falar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Seja mais obediente e menos turrão. Pare de questionar aquilo que Deus fala. Eu não estou falando que o senhor chegar aqui e falar assim, pastor Cláudio, desculpa, na ponte se atire. Não é disso que eu estou falando. Se eu falar isso ou uma heresia para você, você tem a autoridade de falar, isso é uma heresia. Eu fico quieto na hora. Nunca vai acontecer, porque eu não vou pregar heresia para você, não sou trouxa. Eu sei o que é a palavra de Deus. Hoje, irmãos, a palavra é dura, para que amanhã ela seja leve pelo meio do caminho. Você está entendendo? E vamos terminar com Noé. Gênesis 6:8. Porém Noé o quê? Achou graça diante do Senhor. 6:22. Assim Noé fez o quê? Tudo o que Deus lhe ordenara. Ele não fez uma parte e levou Ló. Ele não matou o seu irmão. Caim não obedeceu. Sua atitude era ruim. Sacrificou. Abel morreu. Abraão levou Ló. Desobedeceu só um pedaço. Levou Ló. A mulher de Ló morreu. Davi, no primeiro, desejou a mulher de Urias, se deitou com ela, quis passar um pano, armou uma cilada, matou Urias. Urias morreu e o bebê morreu também. Depois ele recenseou o povo porque queria saber o seu poder. O povo, mais de 150 mil homens morreram em 2 dias. Quando você desobedece a palavra de Deus, alguém morre. Alguém morre. Vai ser difícil para você falar para o seu filho, ame a sua esposa, se você trata a sua mulher igual um lixo. Vai ser difícil você falar, pregar para os seus discípulos, obedeça a autoridade. Irmão, sabe que eu fico doido às vezes com líderes em todos os lugares? Obedeça às suas autoridades. Aí o maior vem falar para ele, faça isso. Ele, não, vou abrir outra igreja. Ministério Mais começou sobre bênção, irmãos. Direção de Deus, eu fui lá, pedi a bênção, fiquei parado. Fiquei 1 ano no ministério que eu estava. Falou, fica aqui mais 1 ano. Fiquei mais 1 ano, obedeci tudo. Porque a palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Grande verdade? Filipenses 2:5.
Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Melhor é obedecer até a morte. Obedece. A bispa estava conversando esses dias, nós estávamos em casa sobre o nosso começo ministerial, e nós éramos da igreja Renascer em Cristo. E aqui no Jardim Tremembé, eu ainda não estava namorando com ela, eu conheci o pai dela, mas não a conhecia, e houve um racha lá na igreja, inclusive até o Lucas também foi junto com o racha, porque ele era pequenininho com o pai dele, eu estava junto, com um pastor, abriu um ministério, eu não entendia nada da Bíblia, o pastor gostava de mim, eu fui atrás dele. Porque para mim estava certo. Está infeliz aqui, vamos para lá, não conhecia a Bíblia. E eu fiquei lá 6 meses, foram 6 meses, irmãos, que eu não senti a presença de Deus nenhum dia, que eu não cresci espiritualmente, eu regredi. Eu falei, tem alguma coisa errada nesse lugar, mas eu não sei o que é. E a igreja lotada, músicos maravilhosos. Eu falei, tem alguma coisa errada, eu vou voltar para aquele lugar que eu saí. E quando eu entrei naquela igreja, aquela igreja estava em reconstrução e começou a crescer. No primeiro dia que eu entrei ali, o Espírito Santo de Deus me tomou. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não é porque o irmão que você gostava saiu da igreja, o seu parente que você vai atrás, viu? E eu não estou falando da mais, eu estou falando de qualquer igreja. Nós tivemos parentes que saíram antes. Não, nós saímos antes, né? Não saíram antes de nós. E nós oramos, e Deus deu a direção, você vai começar o ministério, mas demorou, viu? Demorou porque é difícil, é complicado. Irmãos, tem coisa que a gente passa porque não quer obedecer. Ser dependente de Deus é viver. Amém? Você quer viver? Eu coloquei hashtag, obedece quem tem juízo.